Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Antes de iniciar o nosso culto, nós teremos a oportunidade de, individualmente, nos achegarmos ao Senhor. Façamos isso, meus irmãos, por um breves instantes. Agradecer ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e logo após iniciamos nosso culto. Vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor convoca a sua igreja a externar sua gratidão. Abramos a palavra do Senhor no Novo Testamento, Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Apenas do 1 ao 2, irmãos. Romanos 12, do 1 ao 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos. É isso que Deus nos chama, a essa vida de sacrifício, a essa vida que agrada ao Senhor. Obrigado, irmãos. Vamos fazer uma oração inicial, meus irmãos. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e com toda a reverência orar ao Senhor. Pai Celeste, bendito seja o Teu nome, Senhor, por ter nos trazido aqui, por trazer o Teu povo, Senhor, Teu povo reunido por toda a terra, chamado, Senhor, para Te adorar, para reconhecer a Tua grandeza, reconhecer que o Senhor é o único Deus. E aqui estamos, Senhor, no banquete que o Senhor nos oferece. Todo aquele que tem sede, todo aquele que tem fome, o banquete, Senhor, de graça que o Senhor nos oferece. E nós queremos ser alimentados, Senhor, por Ti, ser alimentados pela Tua palavra. Queremos adorar o Teu nome, Senhor, conhecer mais da Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Recebe o nosso culto por meio e pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, fiquemos em pé e vamos louvar o Senhor com o hino 132, Vivificação. Sob a amarga cruz, revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica o Senhor. Vem, ó Rei Jesus, Senhor, nossas almas despertar.
nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó Rei Jesus Senhor, nossas almas despertar por teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, desde longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó Rei Jesus Senhor, nossas almas despertar por teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Agora consumir tudo quanto a Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e santo amor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar por teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Podeis assentar, meus irmãos. O Senhor convoca a sua igreja a confessar os seus pecados. Abramos a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Façamos essa leitura todos juntos, a uma só voz. Tiago, capítulo 1, versículos 26 a 27. Assim diz a eterna palavra do Senhor, irmãos. Leiamos juntos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, irmãos. Nós vamos ter uma oração de confissão de pecados. Certamente todos nós falhamos em cumprir essa religião pura e sem mácula que a epístola de Tiago nos fala. Vamos ter um tempo de, mais uma vez, de oração, irmãos. Logo após eu vou pedir para a irmã Nadiane fazer uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós confessamos, Senhor, que nós temos pecado contra Ti, Senhor, diversas vezes, diversas formas, Senhor, pensamentos, em ações, Senhor. Ó Deus, te pedimos perdão, Senhor. Ó Deus, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor.
Deus, nós te pedimos a tua graça também, Senhor, para andar em santidade, te buscar, Senhor, te servir da melhor forma possível, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor convoca a sua igreja a louvar seu santo nome. Antes disso, irmãos, vamos abrir em Salmo 29, os 2 primeiros versos. Salmo 29, Salmo de Davi, versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor com a nossa vida, com o nosso canto. Convido os irmãos do grupo de louvor e os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas poderão trazer aqui à frente. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos nos colocar de pé para adorar o nosso Criador. Só um pouquinho. Isso é uma poesia, irmãos, que o irmão Rafael me apresentou, a coisa mais linda. Vamos à adoração. Existir
jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. É o meu amado Salvador, Senhor da vida preferido meu. É a luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser. Autor da vida, Cristo meu Senhor. Amado meu, pra sempre amado meu. É Jesus, razão maior de meu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado Salvador, Senhor da vida preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser. Autor da vida, Cristo meu Senhor. Amado meu, pra sempre amado meu. Deus, nós engrandecemos Teu nome, Deus, agradecidos pelos dízimos e ofertas depositados aqui na Tua casa, Deus. Nós sabemos, Senhor, que se nós temos como ofertar na Tua casa é porque o Senhor nos deu primeiro. Já vai à frente, Deus, cuidando do conselho dessa igreja, Deus, que esteja à frente, cuidando de tudo para que Teu Evangelho seja o centro dessas finanças, Deus. Nós agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Queria sentar, meus irmãos. O Senhor convoca a sua igreja a ouvir sua voz. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33, parte B, diz assim, irmãos: agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém. Convido o presbítero Vitor, da nossa Igreja de Presbiteriana de Sapiranga, que nos trará a mensagem. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Fico muito feliz mesmo. É com muita alegria que compartilho hoje a palavra com os irmãos. E já convido vocês a abrirem então em João 4, seguindo a sequência de estudos na palavra que vem, de pregações que estamos fazendo, né, em João. Então nós vamos continuar na mulher samaritana, só que agora a partir do verso 19. João 4, do 19 ao verso 30. Eu faço a leitura, peço que os irmãos acompanhem. A palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor,
Disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, está aberta aqui a tua palavra, ela foi lida e apresentada, Senhor. Que fale o teu Espírito Santo ao nosso coração, fale a tua vontade e o teu querer, Senhor. Nós venhamos aprender o que o texto bíblico tem para nos ensinar e nos dizer, e que nós não sejamos guiados por ensino humano, mas sim pelo teu Espírito e pela tua palavra. Essa é a nossa oração e nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui com um texto clássico das Escrituras, né? Por que falo clássico, né? Muitas pessoas usam esse verso diversas vezes, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas hoje vamos trabalhar um pouquinho esse texto aqui para que nós entendamos o que aconteceu nesse momento aqui e o que a palavra quer nos dizer, né? Então nós temos esse encontro de um judeu e uma mulher samaritana. Esse judeu nada mais, nada menos que Jesus Cristo, e uma mulher samaritana. Existia um problema nessa situação ali. Não só que havia uma mulher conversando com um homem, mas nós estávamos diante de um problema social aí. Judeus que se consideravam superiores aos samaritanos. E os samaritanos não gostavam dos judeus, do povo em si, porque se sentiam desprezados ali por terem certa diferença. Então, quando tem esse contato ali, a gente vê que logo a mulher vai falar algumas coisas para Jesus, já se defendendo e trazendo uma questão teológica da época, né? Se adorava no templo ou no monte, né? Então, a partir desse encontro, Jesus não está aqui apenas evangelizando, mas ele está redefinindo o coração dessa mulher, né? Lembro bem aqui que foi exposto João 4 antes, né? Então ela é confrontada no final do verso 17 e 18, que nós não lemos ali antes dessa passagem. Ela foi confrontada com a história dela. Ela não sabia que Jesus tinha esse conhecimento, né? Então ela teve seus pecados expostos ali, naquele momento. Imaginem o choque que não é para um pecador ser confrontado por uma pessoa, né? E fala essa pessoa aqui entre aspas, porque estamos falando do Salvador. Mas ela teve o choque com Jesus mostrando para ela quem ela era. Ou seja, ela percebeu que ela não poderia enganar esse homem, né? Então essa conversa começa com uma questão moral e termina com uma questão teológica que vai mudar não só a vida dela, mas as nossas vidas. Essa passagem muda muitas das nossas concepções atuais até os dias de hoje. Em João 4,19, ali nós vemos aquela parte, ó: Senhor, vejo que tu és profeta.
Quando ela fala isso, é logo após o quê? É logo após ela ter sido questionada de seus pecados. Então, ela assume uma posição que demonstra que Jesus estava falando a verdade. Ela diz: olha, tu és profeta. Reconheceu que ele estava falando a verdade ali. Só que, nesse momento, ela tenta desviar o foco dessa conversa. Ela tenta trazer essa conversa para quê? Quando nós lemos ali o verso 19, verso 20 depois. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Uma evasiva perfeita, né? Vamos questionar a teologia desse homem, vamos discutir um problema que nós temos aqui, já que estamos falando de um profeta que sabe tudo sobre mim, e tiramos a conversa de mim. Tiramos de mim o confronto pelo pecado. E aqui, irmãos, eu já tenho que fazer uma aplicação que é diretamente voltada para mim. Quantas vezes nós nos defendemos dos nossos pecados através de teologia que seja? Quantas vezes nós queremos discutir outras coisas e não aquilo que Jesus está nos confrontando? Quantas vezes nós explicamos o nosso pecado com explicações humanas e não absorvemos aquilo que Jesus está nos mostrando, o pecado que nós fizemos errado, o que nós viemos fazendo errado diante de Deus, e nós não assumimos aquilo para a correção, mas nós buscamos o quê? Uma justificativa, uma cortina de fumaça, um desvio para a conversa. A nossa reação quando sofremos esse confronto de Deus é nós tentarmos fugir e levarmos para outro assunto. Desvio totalmente o assunto, né? É um assunto desconfortável falar dos meus erros, não é? Se alguém me confrontar aqui dos meus erros, eu ficaria muito desconfortável. Eu creio que os irmãos também. Só que Deus, Ele usa o conhecimento que Ele tem do nosso interior, não apenas para um confronto, mas para nos curar. Não é uma simples acusação. A acusação é a religião, e religião entre aspas aqui, a religião fria. Faço um parênteses aqui, queria agradecer ao presbítero pela liturgia de hoje, porque não faria uma liturgia tão bem voltada ao texto. Nós falamos de renovação da mente em Romanos, nós falamos sobre vivificação no primeiro louvor. E se vocês olharem esses textos e depois Tiago falando sobre religião, a verdadeira religião, nós vemos o quanto Jesus na sua palavra vem para transformar as nossas vidas. Porque nós vivíamos de religiosidade, nós vivíamos dessa conversa aqui que a mulher trouxe. Nós vivíamos de receita de bolo. Mas agora não tem mais a receita de bolo. Nós estamos diante da ceia. Se havia uma receita, agora nós estamos diante do Salvador. Então, nós temos que ter cuidado que a religião, muitas vezes, é o nosso esconderijo do próprio Deus. Por que há tantos conflitos de religião nos dias de hoje, por exemplo? E falo aqui de conflitos internos de igrejas evangélicas, por exemplo. Porque nós nos detemos a tantas e tantas e tantas coisas, e às vezes nós esquecemos da nossa essência, da nossa adoração, da nossa entrega diante de Deus, da palavra de Deus, do nosso reconhecimento de quem Ele é, de Salvador, de senhorio, de coisas essenciais para a nossa caminhada, coisas que nós cantamos hoje. Mas Jesus chega nesse momento aqui, e Ele, quando chega em nossas vidas, Ele faz a correção da rota, e isso é maravilhoso. Tenho certeza que os irmãos devem recordar muito bem do dia em que tiveram a correção da sua rota, né? E aqui, trazendo o exemplo do texto, Jesus diz: olha, a correção não é onde é a adoração, ou em que local, se era no templo. Vejam que Jesus não defende o templo usado da época.
ele leva a conversa para outro lado. E ele mostra que a adoração é muito mais do que geografia, é muito mais do que um CEP, é muito mais do que esse templo aqui. Eu louvo a Deus, eu gosto muito de olhar, por exemplo, para a igreja de Taquara, olhar para a igreja de Sapiranga, olhar para o templo bonito, organizado, mas a igreja são vocês, somos nós. A igreja, esse templo aqui só tem vida porque há pessoas sentadas aqui reconhecendo a Cristo Jesus, há pessoas aqui rendidas a Ele, há pessoas aqui que escolhem louvores apropriados, a mensagem aberta como verdade aqui, a confronto da palavra sobre as nossas vidas. Isso é adoração, isso é a verdadeira adoração. Isso é a pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque a linha é tênue para que nós nos rendamos à beleza física das coisas, né? Vou fazer um louvor para a igreja hoje. Vou pegar um violão excelente, vou fazer uma belíssima apresentação. Precisa de outra parte também, não precisa? Se eu fizer uma exposição teológica, um arrazoado teológico aqui, citar 4, 5, 6 teólogos fantásticos e mostrar que eu tinha conhecimento, literatura e tudo mais, vai ser vazio se eu me deter apenas no texto e se eu não mostrar através da minha vida, do meu testemunho, da minha vivência com Jesus. Então Jesus aqui está corrigindo a rota dessa mulher, assim como ele corrigiu a minha rota, corrigiu a rota de vocês. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vamos parar um pouquinho para pensar nessas duas palavras, em espírito e em verdade. Em verdade, adoração baseada nas Escrituras. Eu gostaria de fazer um culto do meu jeito, mas existe uma verdade para ser seguida. E o culto a Deus é Deus quem determina. Então, ainda que eu ache que seja melhor isso ou aquilo, eu vou com Deus, eu vou com a palavra de Deus. Então, eu tenho que adorar em verdade, como Ele nos diz para que Ele seja adorado. Então, nós adoramos a Deus que a Bíblia revela. Nós adoramos esse Deus que nos salvou, esse Deus que exerce senhorio sobre nossas vidas. Nós não adoramos gênio da lâmpada, nós não adoramos um Deus que satisfaz os nossos quereres, nós não adoramos um Deus que a gente vem aqui e coloca uma oferta generosa e senta no banco pedindo depois que seja realizado tal e tal coisa, ou uma barganha. Nós não adoramos um Deus da nossa imaginação. Nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E em espírito, irmãos, nós não falamos aqui de formalismos. Nós temos que fugir disso para que nós não se detenhamos apenas no cerimonial, apenas naquilo que nós achamos de que se eu fizer assim, se eu me portar assim, se eu fizer assado, é assim que Deus quer. Nós precisamos de uma adoração movida pelo Espírito Santo. Nós precisamos de que Deus, sendo Espírito, Ele também seja adorado em Espírito e não apenas num prédio. Nós precisamos que a adoração seja verdadeira, que nós estejamos aqui de verdade. Não é? De forma robótica, a gente poderia fazer sempre isso, né? Chegar num lugar, sentar, ler, ouvir, e nós somos, a igreja presbiteriana, nós como presbiterianos somos zelosos com a palavra de Deus. Nós temos a liturgia, você pode, no começo do culto, já ter conhecimento de praticamente tudo que vai transcorrer no culto aqui na igreja. Mas nem por isso nós não temos que ter a nossa emoção, a nossa entrega, ouvirmos um louvor e pensarmos por que nós cantamos Vivifica hoje.
Nós lermos um texto que fala de Romanos 12, 1 e 2, e que trata sobre a renovação da sua mente, sobre metanoia, e pensar, por que será que esse verso está ali? Olha o contexto de tudo isso. Nós precisamos estar em sintonia, vivermos a nossa fé com emoção também, com a nossa entrega, com a nossa vida. Nós podemos viver de uma religião superficial, que vai agradar muita gente. Vai parecer que você é um dos melhores crentes desse mundo. Ou nós podemos viver um verdadeiro culto a Deus. E aí a conversa é diferente, meus irmãos. Quando nós falamos de verdadeiro culto, nós sabemos quem nós vamos adorar. Quando nós falamos, por exemplo, de religião superficial, nós nos preocupamos onde nós vamos estar apenas. A religião superficial vai levar nós a fazermos rituais, a fazermos algo mecânica, de forma mecânica. Agora, a adoração verdadeira vai fazer vocês virem aqui na igreja para adorar a Deus, porque vocês sabem o valor disso, porque vocês sabem do Redentor, vocês sabem quem salvou vocês. Então, o culto verdadeiro tem uma busca sincera, uma busca real a Deus. Agora, o superficial, a gente só busca um comportamento, a gente só busca uma imagem. Quando nós nos detemos à superficialidade, nós queremos esconder o nosso pecado. Nós não queremos mostrar a nossa natureza para as pessoas. Seria muito mais confortável para mim chegar e dizer para vocês que eu, essa semana, não errei. Não é? Não seria tão bonito vocês ouvirem relatos de um irmão que é um exemplo sem erros para vocês. Mas não. Se eu chamar aqui as minhas filhas, se eu chamar aqui a minha esposa, ela vai elencar vários errinhos que o pai, que o marido, que o funcionário da empresa cometeu. Isso não é vergonha para mim. Vergonha seria se eu não reconhecesse a minha natureza diante de Deus. Agora, nós, verdadeiros adoradores, nós confessamos o nosso pecado, ainda algumas vezes até abertamente, quando necessário, porque nós reconhecemos que precisamos de Deus e precisamos de uma vida sincera e de rendição a Deus. E aí, então a mulher ali no verso 25 fala assim, né? Eu sei que o Messias vem. Então quando ela é confrontada, quando tudo aquilo acontece, ela se defende, não. Falou em verdadeiro adorador, em toda essa coisa. Eu sei que o Messias vem. No verso 25, ó. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus, eu sou, diz para ela. Talvez a frase mais bela aqui dessa parte da Bíblia, né? É a frase, eu sou. Então, a verdadeira adoração, meus irmãos, acontece somente quando nós temos o encontro com o nosso Senhor. Nós precisamos sempre meditar nisso para que nós não sejamos rendidos aos formalismos, aos rituais. Nós sabemos que o véu se rasgou de cima a baixo. Jesus restaurou o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sozinho eu não consigo nada. Sozinho eu não vou a lugar nenhum. E meus irmãos, essa é uma bênção. Talvez choque você no pensamento dizer assim, tá, mas então eu preciso de Jesus. É isso mesmo. Porque se dependesse de você, se dependesse de mim, onde eu estaria agora? O meu braço é muito fraco, meus irmãos. A minha moralidade é relativa. Se eu me render à minha moralidade, eu fico defendendo os meus pecados como essa mulher, eu desvio do assunto. E eu fico distante de Deus. Agora,
se eu tenho um mediador, esse mediador vê os meus pecados. E ele não me acusa, ele me leva para Deus. Esse mediador me aproxima, e sem esse mediador, sem Jesus, não há culto ao Senhor. O maior culto ao Senhor que nós podemos fazer é reconhecer a Cristo como Salvador. É sabermos da nossa dependência dele, é sabermos da nossa vida com ele e da necessidade e do quanto nós precisamos do Senhor, né? Não há adoração aceitável a Deus que não passe então pelo conhecimento de Jesus. Ele é a nossa ponte. Quando nós lemos o verso 27, o 28 e o 29, eu vou fazer a leitura de novo. Ó. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas? Por questões da época mesmo, um homem e uma mulher conversando de forma separada, isso choca, né? Chocava na época, irmãos. Verso 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então nós podemos dividir aqui o choque no verso 27, no verso 28 a ação e no verso 29 o convite. O choque, nesse primeiro momento, nós temos ali então os discípulos surpresos. Jesus quebra barreiras sociais e culturais da época pelo poder do Evangelho. Jesus sempre causou esse choque, não é? Jesus, quando nós falamos para as pessoas, causa esse choque. Porque muitas vezes a religião nos é explicada, outras religiões nos é explicada com ritos, com coisas que precisamos fazer. E quando a gente chega no Evangelho, é Jesus quem faz. E aí as pessoas dizem assim: não, mas isso não está certo, mas eu sou errado. Algumas pessoas recebem esse choque e ficam assim, então quer dizer que tudo que eu fiz de errado, tudo. Mas até o mais vil pecador, se houver um encontro com Jesus, até o mais vil pecador encontra perdão para os seus pecados. Depois no verso 28, depois do choque, nós temos uma ação. Qual é a ação dessa mulher quando recebe o choque e percebe então que ela está falando com o Salvador? Ela já havia sido confrontada, já havia seus pecados expostos, já estava reconhecendo Jesus como profeta, já tinha desviado a conversa. Não vamos falar dos meus pecados aqui, né? Vamos falar sobre outra coisa. E aí Jesus traz para o cerne da questão da verdadeira adoração, do reconhecimento a Deus. E aí nós temos a mulher aqui abandonando o que ela estava fazendo. Aqui nós temos uma provocação, né? Parece tão simples o ato do cântaro largado e tudo mais. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, é próximo a isso que nós fizemos. Nós contamos às pessoas. Nós falamos para os demais do Salvador que nós conhecemos. Nós abandonamos a sede que sentíamos, porque nós temos a água da vida agora. Através de Jesus, nós temos as nossas necessidades satisfeitas. E aí no verso 29, nós temos ela para os demais: vinde, vamos ver ele não é realmente o Cristo, e quer trazer outras pessoas para que sofram o confronto que ela sofreu. E o que nós vemos isso comparado à adoração, comparado ao que nós vínhamos fazendo? O resultado da nossa adoração a Deus é o nosso testemunho, é o nosso procedimento. Como a gente gosta de compartilhar, vocês não gostam? Quando alguém vem e fala para mim assim: tu vai numa igreja? E eu chego, isso me dá uma alegria tão grande, porque eu penso assim, enxergou alguma coisa pelo menos, né? Enxergou alguma coisa na minha vida que espelhou a Cristo.
Eu fico tão triste quando alguém me pergunta assim, tu vai numa igreja, né? Aí eu já fico assim, por que ele perguntou isso? Será que viu muito pecado e me questionou, não acreditando que eu vá? Ou perguntou, né? Mas eu fico tão feliz quando há uma abertura para esse assunto. Vai numa igreja? Obrigado, Jesus. Agora nós temos um ponto de conversa aqui. Eu disse, olha, vou, e tu vai? E aí a gente começa a apresentar o Salvador. Olha, eu vou numa igreja assim, assim, assado. Eu acredito em Jesus, meu Salvador. Não depende de mim, depende tudo dele. É isso mesmo. A graça é isso. E aí às vezes a pessoa tem algum conhecimento e traz algumas perguntas e aí a gente pode dialogar sobre Jesus. Meus irmãos, a nossa vida precisa levar esse choque que a mulher samaritana levou aqui. Nós precisamos ser chocados pela palavra, nós precisamos ser chocados por Jesus, nós precisamos abandonar aquilo que nós estávamos fazendo e nós precisamos testemunhar Cristo vivo. Nós precisamos chamar as pessoas, vinde, vede, vem conhecer. Posso te apresentar? Posso tirar um tempo na tua casa? Posso conversar contigo? Posso mostrar esse Jesus para você? O cântaro aqui, meus irmãos, representa a velha vida, o esforço humano, a ferramenta que ela usava para tentar em vão saciar a sede dela. Quando nós vemos esse abandono do cântaro aqui, o que nós conseguimos ver aqui? Que há o encontro com a água viva. As nossas prioridades aqui mudam. A prioridade dela mudou. Certamente ela esqueceu até que estava com sede, né? E o cântaro fica para trás. A nossa vida antiga fica para trás. Meus irmãos, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura vocês. Não porque vocês têm valor, no sentido de muito valor, mas no sentido de Deus procura pessoas simples, pessoas que tenham o seu coração diante dele, pessoas verdadeiras. Deus não procura um histórico impecável. Deus não procura uma pessoa excelente. Não, vou escolher aquele rapaz porque ele é irrepreensível, muito bonito, se comporta bem e as pessoas acham que ele é isso ou aquilo. Ele procura quem o adora em espírito e em verdade, reconhece a sua necessidade na necessidade dele e que venha exatamente como está. Tem aquela clássica que a gente ouve, né? Eu vou para a igreja, não, mas, né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que acabam dizendo assim para nós, né? Eu vou para a igreja, mas primeiro eu vou resolver alguma coisa, assim, né? Pode ser que não dê tempo para resolver. Pode ser que passe o tempo e a pessoa não consiga, né? E meus irmãos, o nosso culto a Deus começa em oração. O nosso culto começa no nosso coração. A igreja não é o prédio onde Deus mora. Não é aqui que a gente vem, não chegou, a gente não chegou aqui de manhã cedo e bateu assim na porta. Com licença, Deus, estou chegando para abrir o templo onde o Senhor está. Vamos fazer um culto aqui ao Senhor. Muito obrigado, com licença. Nós viemos aqui porque o povo de Deus está aqui. É aqui o nosso lugar. Deus está no meio de nós. Deus está conosco. Deus vive conosco. E se Deus está aqui agora é porque a igreja dele está reunida, porque os santos se reuniram, os salvos se reuniram em nome dele. Então, o culto não é apenas um evento no domingo, mas ele é até mesmo um estilo de vida diante de Deus, uma prática diária com o Senhor. E aproximando-se do fim, meus irmãos, o encontro com Deus gera em nós essa missão. Não olhe essa missão como algo assim do tipo, eu preciso de um cargo, ou eu preciso disso, ou daquilo, ou
Sabe que a gente pensa assim, às vezes, se eu tenho uma missão, eu preciso do emprego para isso. Mas veja essa missão como alguém que realmente encontrou o Messias, que tem Deus no seu coração. E quando a gente encontra uma coisa muito boa, irmãos, a gente fala, né? Quando a gente encontra algo muito legal, a gente testemunha sobre aquilo. Se você comeu uma pizza maravilhosa ontem de noite, eu tenho certeza que se você fez isso, não sei se alguém fez aqui, não é? Eu criei uma situação hipotética que daqui a pouco alguém comeu uma pizza tá achando que é pra si, né? Mas se você comeu uma pizza muito boa, foi num restaurante excelente, no dia seguinte você conta para pelo menos umas 2 pessoas, não é? Se a gente vai num lugar muito legal, eu fui em tal lugar. E depois a gente vai lá e conta para a pessoa, olha, eu fui em tal lugar, é excelente, a comida é boa. É essa a nossa missão. Nós somos chocados pelo Evangelho e a nossa missão agora é transbordar essa missão, é transbordar essa novidade de vida para outras pessoas. De maneira simples, irmãos. Não estou dizendo aqui para botar uma bandeira, uma camiseta e abordar pessoas em todos os lugares sem parar. Mas aproveitar as possibilidades e apresentarmos o nosso Senhor. Para que nós tenhamos essa evolução de pecadora escondida, que era a mulher samaritana, para uma adoradora verdadeira e depois para uma missionária em Samaria. O verdadeiro culto, meus irmãos, não apenas muda onde nós adoramos, ele muda quem nós somos. O nosso encontro com Jesus mudou a nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, falar para as pessoas dessa verdade. A verdadeira adoração se resume nisso, de nós disseminarmos a Jesus Cristo. Porque essa é a finalidade nossa, é adorar a Deus. E quando a gente tem algo como primazia em nossa vida, ele é o assunto número 1. Quando eu acordo de manhã, é a minha oração, a minha primeira palavra. Ao transcorrer do dia, ainda que as atividades do trabalho vão fazer eu pensar no versículo do final de semana, da conversa que tive, da oportunidade que pode surgir, e eu posso falar do Evangelho. No final do dia, se o dia inteiro foi corrido, eu abro a palavra de Deus para ouvir a palavra do Salvador sobre a minha vida, o aconselhamento para a minha vida. Essa é a vida de um adorador. Não é dentro de uma igreja apenas tocando violão, gaita, bateria, mas é uma vida na presença do Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, aqui sermos chocados pela palavra e assim como essa mulher, nós venhamos a largar o que a gente estava fazendo e saibamos que a prioridade em nossas vidas é o nosso Salvador. Amém? Convido a vocês a ficarem em pé e orar comigo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós nos encontramos aqui diante de Ti. Nós estamos aqui reunidos como igreja e por isso Te louvamos, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos moveu. Nós poderíamos estar descansando em nossas casas, nós poderíamos estar nas nossas camas, quem sabe, nós poderíamos estar num sofá confortável, mas o Senhor nos moveu a estarmos aqui, reunidos em Teu nome, não porque fazemos isso por obrigação, Senhor, mas porque o Senhor é magnífico conosco, porque o Senhor fez uma obra grandiosa sobre as nossas vidas, e hoje não há outra coisa a ser feita, Senhor, a não ser Te adorar, reconhecer, Senhor, o quanto o Senhor faz e ainda fará sobre nossas vidas. Tantas coisas difíceis nós passamos, meu Deus, tantos momentos difíceis
afligiram as nossas vidas, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos auxiliou, o Senhor nos guiou. E sabemos, Senhor, que muitos momentos difíceis ainda surgirão, mas sabemos que nós podemos confiar no Teu braço e não no nosso, Senhor. Que dias tristes foram os meus, Senhor, quando eu achei que o meu braço era forte, quando eu achei que eu resolvia as minhas questões, Senhor. Mas que dia maravilhoso quando eu soube que na verdade eu nunca resolvia nada, Senhor, mas era a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Hoje, Senhor, eu e os meus irmãos aqui podemos dormir tranquilos, porque sabemos o que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Sabemos que até quando fechamos os nossos olhos e não temos controle sobre nada, o Senhor está cuidando das nossas vidas. Não há nada que aconteça em nossas vidas que o Senhor não saiba. E nós estamos aqui, Senhor, como se nos estivéssemos diante de Ti. Só podemos ter vergonha, Senhor, do que nós fizemos. Mas apesar disso, nós temos o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos restaurou e pelos seus méritos nos tornou verdadeiros adoradores. E que nós possamos, Senhor, viver uma vida de adoração, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo, Senhor, que só o Senhor nos basta a cada dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença e que o Senhor abençoe as nossas vidas, para que tenhamos uma semana inteira na Tua presença, Senhor. Nos guia, nos mantém, Senhor, diante de Ti, querendo ler Tua palavra, querendo falar de Ti e meditando sempre na Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido e nosso agradecimento em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento.